Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, primeiro ano A e B. Professor Pedro Valdeir, mais uma vez com vocês para mais uma aula de geografia. Mais uma aula de geografia, pessoal. Vamos lá. Estudando geografia, o Colégio Santa Rita com muita competência, levando as aulas até vocês, né? Através de um grupo de professores, uma coordenação, uma direção que se preocupa com o seu alunado. Todos os professores fazendo o que pode para que a aula chegue da forma mais legal possível para vocês. Enquanto isso, vocês fiquem em casa, só saia de casa se for por causa de uma coisa assim, né, bem necessária. Do contrário, fica em casa, se prepara, aproveita esse tempo, né, para estudar, para focar, porque quando tudo voltar ao normal, que eu sei que vai voltar, né, que vier as provas dos vestibulares, o aluno Santa Rita vai estar, né, preparado para enfrentar os desafios que vão vir depois desta quarentena. Então vamos lá, dando continuidade à aula passada, né? A aula passada a gente falou sobre os biomas mundiais, né? Os principais biomas, adiantamos as formações florestais. Na aula passada, quem lembra, falamos sobre as formações florestais, certo? Falamos sobre a floresta boreal ou floresta de coníferas, como pode ser chamado. Falamos das florestas temperadas e da floresta tropical, né? As florestas tropicais aí com uma grande biodiversidade, destaque para a floresta amazônica, que, né, é internacional, mas cobre boa parte do território brasileiro, né? Cobre aí a região norte, parte do Mato Grosso, norte do Mato Grosso e o noroeste do Maranhão. Hoje, dando continuidade, vamos falar aí sobre as formações herbáceas e arbustivas, né? As formações aí não florestais, certo? E aí, começando aí pelos desertos, né? Então, na sua grande maioria, os desertos são caracterizados por climas quentes, né, e seco, com temperaturas que apresentam enorme amplitude térmica diária. Vale lembrar que esta amplitude térmica ela é diária. Ela varia aí de 0 grau até, né, 50 graus durante o dia. Por que é que os desertos têm uma amplitude térmica tão grande, pessoal? A gente falou sobre isso quando estávamos estudando os climas, né? Os domínios climáticos. A gente percebeu o quê? Que os desertos, né? Os desertos, eles variam aí de temperaturas muito altas durante o dia para temperaturas baixíssimas durante a noite. Isso ocorre principalmente pelo fator continentalidade, certo? São fatores climáticos, a continentalidade e a maritimidade, certo? A maritimidade, áreas próximas a grandes volumes de água, né? A água tem um papel, as águas dos mares, por exemplo, dos oceanos, tem um papel de absorver calor durante o dia, não deixando as temperaturas tão quentes durante o dia, e quando chega à noite, libera esse calor que absorveu. Característica da maritimidade: dias não tão quentes, noites não tão frias. No caso dos desertos e do fator continentalidade, o que é que acontece? Durante o dia, os solos dos desertos, né, refletem praticamente todo o calor que atinge esses solos, certo? Solos claros, né, e reflete todo os raios solares que atingem o solo dos desertos. Então,
durante o dia, né, todo o calor volta para a atmosfera, deixando as temperaturas muito altas, certo? E aí, quando chega a noite, né, o que é que acontece? Este solo do deserto, dos desertos que não absorveu água, né, aliás, não absorveu calor, desculpe, esses solos que não absorveu calor durante o dia, não vai ter calor para liberar durante a noite. E o que é que vai acontecer? Mal escurece nos desertos, as temperaturas elas despencam. Então, nos desertos, dias muito quentes e noites muito frias, certo? É uma característica dos desertos, ou seja, uma grande amplitude térmica diária. Outra característica dos desertos, né, é precipitação aí, né, irregulares e muito poucas durante o ano. Alguns desertos, né, passam aí mais de anos sem chuvas, ok? Outros acontece às vezes com, né, não com frequência, mas aí com uma irregularidade menor. O deserto do Atacama, no Chile, é um dos mais secos do mundo, ok? E aí, né, as espécies vegetais e animais nos desertos são espécies adaptadas às condições aí, né, inóspitas, né, de pouca umidade e, consequentemente, de grande dificuldade para a sobrevivência. Por isso que essas espécies, né, elas são extremamente adaptadas às condições dos desertos. As espécies vegetais são xerófilas e as espécies animais se adaptam a essa necessidade de água, certo? Então, alguns desertos se destacam, como o deserto do Saara na África, no continente africano, o deserto do Kalahari também na África, deserto do Atacama no Chile, né? Deserto australiano na Austrália, alguns desertos que merecem destaque aí, ok? Então, formações vegetais xerófilas, adaptadas a lugares secos. O clima é o clima árido, certo? Com poucas precipitações e baixíssimas taxas de umidade relativa do ar, certo? Neste caso aí, é um tipo que não ocorre no Brasil, certo? No Brasil vamos ter a questão aí de áreas semiáridas e não áridas, e a nossa vegetação, a caatinga, no Brasil não ocorre a vegetação desértica, certo? Então, áreas extremamente secas aí do nosso planeta, ok? Dando continuidade aqui, ó, vamos falar agora sobre as tundras. A tundra, pessoal, é uma formação vegetal que ocorre, né? Ela ocorre nas áreas polares, né? Nas áreas mais frias do planeta, certo? É considerado aí o bioma mais jovem da Terra, com cerca de 10 mil anos de formação. Olha, bem novinho, hein? Jovem. E aonde ocorre esta vegetação, nesse domínio? Nós vamos ter a tundra, né? Nas áreas vizinhas ao Oceano Glacial Ártico, no Alasca, no norte do Canadá, na Groenlândia, no norte da Rússia e da Escandinávia, certo? Então, assim, a tundra é uma vegetação que vocês podem observar aqui, ó, no globo, né? Que ela vai ocorrer nas áreas de altas latitudes, nas áreas mais frias do nosso planeta. Abaixo da tundra aqui vai ser a mata de coníferas, ou a floresta de coníferas, né? Que é aquela que a gente viu que é de clima frio. Mas a tundra é a que fica nas áreas mais frias do nosso planeta,
onde os solos, né, eles passam uma grande parte do ano congelado, né? E por isso chamado aí de solos, né, permafrost, ou seja, sempre congelado. É justamente essa característica que dá à tundra, né, suas feições naturais, certo? Nestas áreas onde ocorre a tundra, o inverno é bastante rigoroso. Nessas áreas de ocorrência da tundra, né, o inverno é bastante rigoroso, com poucos meses de verão, certo? Predominância durante todo o ano aí, praticamente, de temperaturas baixíssimas, né? De temperaturas aí baixíssimas. E aí, né? O que é que acontece? Esse solo que permanece o ano inteiro congelado, ele dificulta que as raízes, né, da tundra, elas penetrem no solo, ou seja, essas raízes não são profundas, né? O verão, o verão, como vocês podem observar, nessas áreas de tundra, ele dura em torno de 60 dias, ok? E mesmo assim no verão, as temperaturas são baixíssimas, certo? As mais altas durante todo o ano chegam mais ou menos a 10 graus Celsius, não permitindo a existência de uma vegetação mais alta, ok? Quais são as principais espécies da tundra? São os musgos, os líquens, plantas rasteiras, ok? Musgos, líquens e plantas rasteiras. Essas plantas rasteiras, né, chamadas aí também de herbáceas, né, vegetação rasteira, certo? Devido a todos esses fatores, né, a vegetação é de baixa diversidade, ou seja, muito homogênea, certo? As características aí da vegetação da tundra. No Brasil ocorre a vegetação da tundra? Não, né, pessoal? Claro que não. No Brasil não temos territórios, né, em áreas polares. A predominância do território brasileiro é de clima tropical, né, ocorrendo uma pequena parte de clima subtropical abaixo do trópico de Capricórnio, né, ou seja, a única parte do território brasileiro que não está na zona tropical é a parte que fica abaixo do trópico de Capricórnio, que corresponde aí, né, a praticamente toda a região sul do Brasil, certo? Então não há vegetação da tundra no Brasil, porque a tundra ocorre em lugares, né, próximo aos polos, ou seja, lugares de frio extremo, enquanto que nosso território, no Brasil, predominam os climas quentes, ok, pessoal? Deserto e tundra. Vamos para mais uma formação aqui, ó. As pradarias e estepes, né? Pradarias e estepes. Tem que beber uma aguinha porque são muitas lives, né? São muitas videoaulas e a garganta vai ficando, né, ressecada aí, cansando, porque numa videoaula dessa a gente fala bastante, né? Então, pessoal, pradarias no Brasil, as pradarias, né, elas também são chamadas de pampas. No Brasil ocupa a região sul, né, parte da região sul, chamadas aí de pampas gaúchos, né? Vegetação rasteira, herbácea, certo? Vegetação herbáceas, vegetação rasteira, aparecem alguns arbustos, mas arbustos bem espaçados, um bem distante do outro, né? Predominando assim os campos, certo? Os solos são férteis, né? São solos considerados férteis e, consequentemente, devido a uma vegetação formada basicamente por gramíneas e capim, né?
capim. Essa vegetação favorece o desenvolvimento da atividade da pecuária, né? Desenvolvimento da atividade da pecuária. Podemos observar aí no mapa, ó, na América do Norte, América do Sul, né? Também na Ásia, né? A ocorrência aí, né? Das pradarias, certo? Uma vegetação que favorece a atividade da pecuária por ser, né? Por ser aí uma vegetação herbácea, uma formação vegetal rasteira, certo? E aí, né, os vários nomes que as pradarias podem receber, né? Na América do Norte, chamada de pradarias, como eu já falei, domínio das pradarias, né? O domínio das pradarias apresenta um relevo plano, levemente ondulado. Relevo plano, levemente ondulado, certo? No caso daqui do Brasil, ocorre em áreas de clima subtropical, na parte da zona temperada do sul do território brasileiro, certo? Então, como eu estava falando, as pradarias recebem vários nomes pelo mundo. Alguns aí dos principais, na América do Norte, pradarias, América do Sul, como eu já falei, pampas, né? Ásia e Europa, também chamadas de estepe, certo? Então, essa formação vegetal, ela, como eu já falei, ela favorece o desenvolvimento da atividade da pecuária, certo? Deixa eu só corrigir aqui o slide de novo, né? Pradarias, ok? Vocês viram aí os vários nomes que esse domínio ele pode ser chamado, certo? Então, continuando aqui a apresentação, né? Podemos observar que as estepes elas são mais secas. As estepes elas são mais secas, caracterizadas de regiões de transição entre deserto e floresta, certo? As estepes elas são mais secas. No caso aí das pradarias, elas são mais úmidas, certo? Em razão dessa distinção e dessa variação de umidade, no mapa de localização das pradarias e estepes, a cor os diferencia: marrom claro para pradarias e marrom escuro para as estepes. Deixa eu retornar aqui para que vocês possam observar: marrom claro para as pradarias e marrom escuro para as estepes, né? Certo? A imagem não fica tão boa, mas distinguindo aí as estepes das pradarias, as estepes mais secas e as pradarias mais úmidas. Vamos agora para a savana, né? As savanas, quando a gente fala em savana, a gente lembra logo, né? A gente lembra logo da África, né? A gente lembra principalmente do continente africano, porque, né? Principalmente localizada no território africano, certo? Quais são as características principais da savana? 2 estações do ano bem definidas. 2 estações do ano bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. As savanas no Brasil se assemelham muito com o cerrado. O cerrado brasileiro também é chamado de, no caso aí, savana brasileira, né? E aí o cerrado, que no Brasil ocupa principalmente a região centro-oeste, né? Mas também ocorre em parte do Nordeste, em parte da região Norte, em parte da região Sudeste, certo? Porém, os cerrados são característicos da região Centro-Oeste. Formações vegetais
herbáceas e arbustivas, arbustos com galhos tortuosos, casca grossa, raízes profundas, características de adaptação a essa região. As espécies, elas são tropófilas. As espécies, tropófilas, ou seja, adaptada a uma estação úmida, que é o verão, e uma estação seca, que é o inverno. Espécies tropófilas são espécies adaptadas a uma estação úmida e uma estação seca, certo? O cerrado, no caso aí, o cerrado brasileiro, a savana brasileira, ela vem sendo muito destruída, principalmente pelo avanço do agronegócio da soja, principalmente pelo avanço do agronegócio da soja sobre o cerrado, brasileiro. O grande diferencial aí da savana africana, é que apresenta aí animais de grande porte como elefantes e girafas, certo? Distingue bem do cerrado brasileiro nesse sentido, ok? E aí, continuando nossa aula, eu coloquei aqui mais 3 questõezinhas para a gente exercitar e ir se preparando para nossas avaliações. A primeira questão diz o seguinte: no Brasil, um tipo de bioma apresenta características semelhantes às savanas, vegetação resistente a fogo, 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, troncos espessos, árvores esparsas, raízes profundas. Marque a alternativa que corresponde a este bioma. Ficou fácil, Acabei de explicar, foi o último que eu expliquei, É o domínio aí do cerrado, bioma do cerrado, pessoal. É bom a questão porque traz novas informações, a vegetação do cerrado, ela também é resistente a fogo, viu? Diferente da floresta amazônica, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande de se recuperar das queimadas, as características da savanização, ela tem essas características, Como a casca é grossa, as raízes são profundas, ela consegue, superar, muitas vezes as queimadas, Ou seja, muito resistente a fogo, uma das características aí do cerrado brasileiro, e no caso aí das savanas, certo? Como eu já falei, o bioma do cerrado corresponde aí ao 2º maior do Brasil, certo? Perdendo aí em extensão territorial apenas para a floresta amazônica, certo? Falei da ação da monocultura da soja, Mas também a região do cerrado, ela é bastante utilizada, no caso do Brasil, região centro-oeste, para a criação bovina. A região centro-oeste possui o maior rebanho bovino do Brasil. Outro impacto sobre a natureza. Enquanto que os empresários da agricultura, do agronegócio, comemoram mais um ano de recorde na produção de soja, em um ano complicado, marcado aí por um prejuízo econômico muito grande, principalmente devido a essa pandemia, o agronegócio comemora mais uma safra recorde. O ponto positivo é o desenvolvimento desse setor. O ponto negativo é que cada vez mais o cerrado, ele perde espaço para essas grandes plantações de soja principalmente. Então, resposta da primeira questão, letra A, cerrado. A segunda questão, se a gente for lá no mapa da África, se a gente for lá no mapa da África, fica fácil, Se a gente observar aqui no mapa da savana africana,
vai ficar fácil de responder. Então vamos voltar lá na questão, ó. FUVEST, São Paulo. A gravura representa uma paisagem correspondente a um dos principais tipos de ecossistema do continente africano. Identifique esse ecossistema e localize no mapa de acordo com o algarismo correspondente. Então, o ecossistema, né, savana. E aí, o número 1 ou o número 2? Número 1 ou número 2? Olha lá, ó, número, né? Pega aqui em cima, ó, e pega mais embaixo, na parte mais embaixo do território africano, né? Correspondendo aí ao número 2. Fica aí savana, letra B, e no mapa correspondendo ao número 2, no mapa correspondendo aí ao número 2. Continuando aqui, vamos para mais uma questão, né? Essa questão aí, nós vamos ter aqui, ó, um dos biomas terrestres que caracteriza-se, por clima muito frio, ambiente seco e precipitação baixa, geralmente em forma de neve. O solo permanece congelado durante a maior parte do ano, degelando só na camada superficial nos 3 meses de verão. É habitado por plantas herbáceas, como o capim e o junco, e por animais como as renas, raposas, lebres e lobos, que no inverno migram para regiões mais quentes ou se refugiam em túneis e tocas. Esse tipo de bioma recebe o nome de... Ficou fácil também porque está destacado aí, né? Um erro tecnológico. Resposta letra C, tundra. E para a gente encerrar aqui, a última questão aqui, né? A última questão aqui em relação ao bioma tundra, analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando se tratar de alternativa verdadeira e a letra F quando se tratar de alternativa falsa. E a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O primeiro parênteses aí, né? O solo permanece congelado a maior parte do ano, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Não é fake, é fato. Os solos da tundra permanecem congelado a maior parte do ano, certo? Vamos para o segundo parêntese. Sua fisionomia é de floresta. Fake, né? É falso, certo? Sua fisionomia não é de floresta. Pelo contrário, né? Espécies herbáceas, rasteiras, líquens, musgos. Então, incorreta o segundo parêntese, incorreto. O terceiro, seus solos são pobres em nutrientes. Solos pobres em nutrientes, verdadeiro. O quarto parêntese, né? O inverno é rigoroso. Com certeza, né? Verdadeiro também. E a última alternativa aí eu não expliquei para vocês, mas está no gabarito da questão, né? O gabarito da questão é letra B, né? Por isso que eu estou confirmando que é verdadeiro, possui o boi almiscarado como um representante da fauna. Fica aí a curiosidade de pesquisar esse tipo de boi aí, né? Chamado aí de almiscarado. Estava lá na alternativa da questão aí, né? Uma curiosidade aí, uma pegadinha também, né?
Mas e aí quando a gente está fazendo uma prova de Enem, de vestibular, né, a gente tem que usar de todas as possibilidades, né? E aí a gente vê aí que como é VFVV, né? Só daria para ser, mesmo a gente não sabendo, esse último parênteses aí, se por caso você não soubesse, né? Só daria para ser a letra B, certo? Então fica VFVVV. Fiquem com Deus. Um grande abraço para o professor Valdeir. Se preparem, se cuidem, que, né, no futuro breve estaremos juntos, dando continuidade às nossas vidas, né, com muita responsabilidade e compromisso, certo? Fica aí um grande abraço do professor Pedro Valdeir, o Colégio Santa Rita fazendo aí a diferença neste período de pandemia. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus.